Fala, meus queridos. Vamos para o nosso PensarCast. E o nosso tema de hoje é ideologia de gênero. Muito bem, vamos lá. Vamos falar de um assunto tão importante, ideologia de gênero. Primeiro, o que é ideologia de gênero? Ideologia se resume em uma ideia sobre um assunto, sobre algumas possibilidades, opiniões, visões, tentando se basear em alguns fatos relativos. E gênero, o que é gênero? Culturalmente se fala aquilo que eu acredito ser, ou aquilo que eu penso ser, ou acho que sou, ou aquilo que a minha criação ou cultura define que sou, entenderam? E assim, é um assunto que muitas pessoas têm desprezado, muitas pessoas têm ignorado e realmente isso tem sido algo que tem afetado muitas pessoas. Dentro do cristianismo, dentro da igreja, é um assunto que precisa ser tratado, é um assunto que precisa ser posicionado. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós defendemos o conservadorismo. Nós somos conservadores. Nós defendemos a família que Deus constituiu. O pai, homem, a mãe, mulher, filha sendo filha e filho sendo filho, sem outras opções. Qual seria o fator que nos define biblicamente sobre este assunto? Bereshit. Alguns já devem saber pela pronúncia, que seria Gênesis, capítulo 1, verso 27, que diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. De Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Aqui a Bíblia relata, a palavra de Deus está relatando que foi criado macho e fêmea. Ou seja, aqui dá tanto uma expressão biológica, em outras versões vai falar homem e mulher, ou seja, uma expressão que fala do seu gênero. Por isso, quando vamos analisar as traduções, é importante conhecermos várias e as suas variadas palavras colocadas segundo a tradução, segundo cada versão. Isso é necessário para compreendermos a verdade de Cristo. Muito bem, trabalhando sobre esse assunto. Deus constituiu a família macho e fêmea. E disse a eles, Adão e Eva, que multiplicassem, criassem uma família. Mas quando vamos analisar sobre o assunto família, ela já é constituída pelo fator do casal, o homem e a mulher. Ou seja, quando você se casa, quando você está casado com alguém, você já é uma família com a sua esposa ou seu esposo. Vocês dois juntos, a mulher e o homem, o macho e a fêmea, vocês são considerados já uma família. Porque ali vocês estão construindo uma família, mas vocês já é uma família ainda pequena, que ainda vai aumentar claramente. E quando analisamos este versículo, ele vai dizer, Deus, portanto. Então, assim, foi uma continuação, foi um fator importante e algo muito interessante de a gente analisar, e a gente vai trabalhar mais à frente sobre este assunto aqui mesmo neste podcast, é que Deus, diferentemente das outras criações, a única coisa que ele criou segundo a sua própria imagem foi o ser humano. Foi o ser humano em geral, seja macho ou fêmea, ele criou a sua imagem. O que tem sido o grande problema, a grande questão
diante deste assunto, ideologia de gênero, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. Muito bem, vamos mais profundo nessa questão. Quando analisamos biologicamente o que nós somos, nós olhamos como nascemos. Se somos homens, somos homens. Somos mulheres, somos mulheres. E é isto e ponto. Mas como assim? Sabe, você pode me questionar. Eu não sou contra, mas eu também não apoio. Eu respeito, mas eu também não apoio. Porque eu acredito naquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que a palavra de Deus fala. E ela fala que nós, independente dos nossos sentimentos, independente daquilo que nós achamos ou pensamos, o nosso fator principal é me relacionar com um sexo diferente do meu, como se eu for homem com uma mulher, se for uma mulher com um homem. Vamos mais profundo nessa questão. Bom, você pode ser uma pessoa que quer seguir a palavra, quer viver na igreja, mas você tem um sentimento por alguém do mesmo sexo. O que você pode fazer diante disso? Você vai negar, você vai mortificar a sua carne. E tem uma grande opção. Se você só sente atração por alguém do mesmo sexo, você não sente pela outra. Dependendo da sua situação, a Bíblia nos relata que a gente pode se tornar um celibato. O que seria um celibato? Alguém que não se relaciona de forma sexual ou de outras mais profundas, além da amizade com outras pessoas, seja macho, seja fêmea, seja o que for. O seu relacionamento é entre amigos, amigas e principalmente com Deus, ou melhor dizendo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, vamos indo mais profundo. O que poderíamos dar como exemplo sobre ideologia de gênero? Em 1965, houve uma história de uma família que teve dois filhos gêmeos. É, o nome de um era Brian, o outro era Bruce. Então, algum tempo depois, eles desenvolveram uma doença após o seu nascimento. E diante disso, eles tiveram que fazer uma cirurgia para poder serem curados desta doença. E diante disso, diante do erro médico, diante dos erros na situação da cirurgia, o genital do Brian foi totalmente destruído. Foi simplesmente não sobrou praticamente nada. Apenas por um erro clínico, médico, como vocês quiserem chamar. Então, diante dessa circunstância, eles procuraram um doutor que já escreveu, tinha alguns livros sobre o assunto, sobre o nosso assunto, chamado Ideologia de Gênero. Alguns fatores iniciais sobre este assunto veio desse doutor, John Money, e ele, vamos se dizer que ele foi alguém que fez uma grande potência para o que chamamos hoje de ideologia de gênero. Bom, John Money sugeriu que essa criança, o Brian, fosse criado como menina, que ele nunca soubesse que ele havia nascido como homem e que ele fosse chamado de Brenda. E nisto, esse doutor sugeriu que ele, ou melhor, segundo ele, ela, fizesse uma cirurgia e onde havia os restos do seu genital se tornasse a vagina. E dessa maneira, tornando-se mulher. E ele foi criado dessa forma como uma mulher. E eles viviam consultando este médico de Omani e fazendo um tratamento.
E este doutor falou para estes pais que eles mostrassem a essas crianças sobre essas questões de sexo, de sexologia, que eles andassem nus dentro de casa e outras coisas mais. Mas o ponto é que quando eles foram crescendo, essas duas crianças, o Brian e Bruce, ou como estavam sendo criados, a Brenda e o Bruce, eles passaram por muitas dificuldades. Brian, ele não conseguia se sentir bem diante das pessoas a qual ele brincava, que eram mulheres. Ele não se encaixava, ele gostava de brincar com os homens. Ele era, como ele era criado como uma menina, ele usava vestido, sapato, etc. E dessa maneira ele se sentia totalmente, como eu posso dizer, alguém fora do lugar, alguém sem entender qual era a sua identidade, ou melhor, quem ele era, ou para que, ou onde ele estava. Ele estava totalmente perdido. E diante de tudo isso, eles foram passando por muitas circunstâncias, por muito sofrimento. E nesses problemas, Bruce, que bebia, seus pais estavam bebendo, se tornaram alcoólatras diante desse sofrimento, diante desse problema. E Bruce então se suicidou. É, por problemas emocionais, etc. E algum tempo depois, a Brenda ou o Brian agora se chamava. Agora ele teria colocado um nome de homem nele, não me recordo agora, mas o fator é que ele soube que ele era homem, que ele nasceu como homem e tinha essa percepção diante das emoções, das suas ações, diante da sociedade, diante do seu próprio ser. E nisso percebemos que algum tempo depois ele se suicidou também, e esse foi um fator muito crítico diante do assunto ideologia de gênero. Nós julgamos, dizemos as nossas opiniões sobre esses assuntos, mas por incrível que pareça, essa pequena palavra, ideologia de gênero, e o que ela pode causar, leva vidas para a morte, muda histórias, destrói vidas, destrói famílias, e é o que ela tem feito durante muito tempo. E assim, se nós nos perguntássemos por que de toda essa questão, por que de todo esse problema, nós poderíamos analisar o que um autor vai dizer. Ele diz assim: quem é o ser humano? Essa questão tem preocupado os grandes filósofos e religiões deste o mundo antigo. No século XX, o desenvolvimento da ciência e de diversas tradições psicológicas e filosóficas, como por exemplo o existencialismo, colocou a busca dessa solução no centro do palco. As pessoas indagam: quem sou eu e qual é o significado da vida, especialmente da minha vida pessoal? No mundo secularizado, as respostas são evasivas. Os sociólogos acreditam que a alienação das pessoas se exacerbou com o estresse do modernismo, presente na sociedade tecnológica dos últimos 2 séculos. A inquietude que subsiste mostra que as questões continuam sem solução na pós-modernidade que caracteriza o século XXI. Nós vemos o que este autor está falando diante dessa situação atual sobre quem eu sou, o que sou, para que sou, e nós
podemos pensar em vários filósofos, em vários autores sobre este assunto, o que ele vai dizer, o que eles vão dizer. René Descartes vai dizer, por exemplo, que ele vai dizer aquela pequena frase que muitos devem conhecer. Ele vai dizer assim que penso, logo existo, ou como você quiser traduzir. E esta é uma questão questionável, debatida em muitas situações, mas o que define quem nós somos, o que define o que somos é Cristo Jesus. E ele fala que nós somos homens, ele fala que nós somos mulheres, ele fala que nós somos filhos, ele fala que nós somos filhas dele, criação dele, nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos para ele, para viver na sua palavra, para viver na sua presença. E se nós analisarmos o que diz sobre a questão do humano, do ser humano no Antigo Testamento, o autor vai dizer assim: no início do Antigo Testamento, encontramos dois fatos a respeito da natureza do ser humano que se distinguem da compreensão que outras cosmovisões têm. O ser humano foi criado por Deus, pessoal, e o ser humano, tanto o homem como a mulher, foi criado à imagem e semelhança, ou tesselém, deste Deus. E segundo Gerhard von Rett, a segunda palavra interpreta a primeira, salientando a noção de correspondência e de semelhança. Também duas vezes é afirmado fez, criou a imagem de Deus. Como Gerard van Kruniken destaca, isto não é dito de nenhuma outra parte da criação, nem mesmo dos anjos, enfatizando um relacionamento ímpar entre Deus e o homem. No Antigo Testamento, a palavra tesselém significa imagem, fekesmili, padrão, a representação de um ídolo. Ou seja, a gente tem vários fatores aqui que representam que o humano necessita do seu Criador. Como assim? Vamos dar um exemplo. Um pai ou um filhote de um animal, diante de algum tempo, ele vai precisar do seu pai, da sua mãe, mas vai chegar um tempo que ele vai tentar ou vai achar que é independente. Mas de uma maneira ou de outra, ele vai continuar buscando a ajuda do seu pai ou da sua mãe. Então, o que eu quero dizer é que, querendo ou não, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos da verdade de Cristo. Porque o que a nossa sociedade pós-moderna, o modernismo, o que nós estamos chamando de era contemporânea, que tem tentado relativizar o verdadeiro evangelho, o que tem tentado relativizar a moral, a ética, a nossa ética cristã, ou se quer dizermos a ética social diante deste mundo corrompido, nós ainda vemos quanto e quanto mais e mais tem se deturpado a verdade, tanto a verdade bíblica como a verdade da ética, da moral, do respeito, daquilo que nós chamamos de liberdade de opinião, de liberdade. Nós precisamos defender a nossa liberdade de opinião. Tem havido muitos conflitos na questão de algumas redes sociais. Algumas pessoas têm perdido os seus perfis por conta de expressar suas opiniões. E eu acredito que isto é uma guerra, é uma luta, é uma batalha que se tem iniciado. E nós devemos travá-la com unhas e dentes, porque logo chegará a nós e nós precisamos representar Cristo aonde nós estivermos. E no Novo Testamento, que vai falar sobre a questão do problema humano, da ideologia. O Novo Testamento ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, em continuidade com o Antigo Testamento.
Paulo disse que o homem é a imagem, eikon, que é a sua expressão em grego, e glória de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, 7, a palavra eikon significa um retrato, algo que tem uma forma igual a uma à outra. Uma coisa que tem forma uma igual à outra. Tiago afirma que os seres humanos são feitos à semelhança de Deus. O que interessa é que essas declarações a respeito da raça humana foram feitas após a entrada do pecado no mundo. A imagem de Deus permanece na humanidade, apesar da corrupção da natureza humana. Por outro lado, Paulo também ensina que a mente precisa ser renovada para vencer o efeito do pecado. Romanos capítulo 12, verso de número 2. A imagem de Deus sofreu um sério prejuízo, mas não foi aniquilada. Esse fator de que o pecado trouxe um grande prejuízo na expressão de imagem de Deus em nós é um fator muito importante para nós pensarmos diante do nosso PensarCast, que por mais que o pecado esteja em nós, a marca de Deus está em nossos corações. Por isso a nossa sociedade consegue, de uma maneira simples e natural, identificar o moral, identificar a ética. Isso é essencial para as nossas vidas. Nós percebemos que diante do pecado, a nossa moral deve permanecer, a nossa ética deve permanecer. E o que tem acontecido na nossa sociedade? Muitos têm perdido a ética, muitos têm perdido o que chamamos de moral cristã. A moral cristã. Muitos cristãos, pastores, têm perdido essa moral. Algumas igrejas são constituídas por casais homoafetivos. Isso é uma perturbação do evangelho. Isso deve ser quebrado, isso deve ser defendido. O evangelho precisa ser defendido. O evangelho precisa ser pregado. Ele não é algo, não é princípios que vai aceitar aquilo que você pensa. Ela é uma verdade